Então, a gente tem que primeiro invocar o Senhor e perguntar a Ele o que nós temos que fazer para superar essa situação. Orar muito, penitência, mas o que mais que Ele pode nos solicitar? Vamos pedir que Ele nos ilumine, né? Então, precisamos superar e vencer esse momento. E assim a gente vai esperando que a nossa terra tão perturbada, que é sofrida, né? Quantas pessoas que a gente tem notícia passando por mortes e outras situações. Então, é o mundo unido no sofrimento, na purgação de tantas coisas, né? E daí nós pedimos, imploramos ao Senhor que Ele envie muita luz, discernimento a todos nós, para que possamos juntos trilhar o caminho da ordem, do amor, né? Da união verdadeira. E que esse momento tão esperado de cura, de bem-estar, de alegria, de abraços no coração, abraço fraterno entre nossos irmãos, que aconteça o quanto antes. Que todos esses que estão aí trabalhando, né, empenhados em que essa vacina seja realmente, funcione realmente, né, beneficamente, que aconteça. Nesse momento, nosso pensamento gira lá e cai e volta a esse princípio. Então, é isso, Senhor, que pedimos. Muita luz e proteção ao nosso mundo, grande mundo e pequeno mundo. Assim seja. Eu estou com a palavra? Sim, senhor. Tá bom. Então tá ótimo. Bom, hoje nós vamos iniciar o 17º capítulo, né? Raja Vidya Dharma Gita. E como eu sempre lembro, nesse nosso estudo, nós estamos nos acostumando a fazer uma coisa que não era assim muito a nossa prática, muito comum, que é fazer o estudo comparativo da nossa Gita de 26 capítulos com a Gita tradicional de 18 capítulos. E a razão para isso é que a Gita tradicional, como já foi muito mais bem estudada, então ela tem assim a sua análise semântica e sintática, palavra a palavra. Então, só para dar um exemplo disso que eu estou dizendo, né? Eu vou agora compartilhar, antes da gente iniciar o estudo, uma tela com uma Gita que eu gosto bastante. Assim, não é uma daquelas que de vez em quando eu utilizo quando tenho alguma dúvida. E é essa que eu quero mostrar agora. Então, deixa eu ver onde ela está aqui. Aqui. Se vocês percebem, acho que estão todos vendo a tela, não estão? Então, quando eu clico aqui, olha, Bhagavad Gita, aparecem os seus 18 capítulos. Então, vamos supor que eu vou pegar esse capítulo que eu já estou, que é o capítulo 5º mesmo, né? Então, no capítulo 5º, olha que coisa rica. Eu tenho o verso todo ele em sânscrito, que aparece aqui, ó, Bhagavad Gita 5.1, ou seja, verso 5.1. Arjuna Uvacha, quer dizer, Arjuna falou, né? E para a gente, como os indianos faziam esse estudo, desde séculos eles fazem dessa maneira, eu só quero mostrar, antes deles analisarem o verso,
eles declamavam, como se fosse uma poesia mesmo. Então, você canta o verso, depois repete palavra por palavra, e aí então você interpreta o verso. Isso nós não podemos fazer com a nossa Gita, porque infelizmente o nosso estágio ainda é tão primário que a única cópia que nós temos é essa que nem traz ainda os termos em sânscrito, para a gente poder cantar a Gita em sânscrito e estudar palavra a palavra. Mas isso a gente supera, lembrando que existe uma correlação, verso a verso, das duas Gitas, simplesmente que esses versos estão arranjados em capítulos distintos. Então, eu vou dar um aqui, só para dar uma ideia. Por exemplo, esse verso 5.1, está aqui, Arjuna Uvacha, né? Como é que fica em sânscrito? Olha. अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. Pronto. Na verdade, ele começou pelo título, né? Assim começa o Ata Panchamo Dhyayaha. Assim começa o 5º capítulo, né? Intitulado Karma Sannyasa Yoga. Aí ele vem Arjuna Uvacha, Sannyasa Karmana Krishna Punar Yogan Cha Sansari. E por aí vai. Isso para dar uma ideia. Aí, se a gente olhar embaixo, por exemplo, aqui tem a análise, olha só. Vou clicar. Pena que está tudo em inglês, né? Em português a gente não tem sites, mas já tem algumas traduções que trazem também os versos. Claro que varia de tradutor para tradutor, tem algumas interpretações distintas, mas isso ajuda muito. Olha só, eu vou começar com a gramática. Tudo que é dito no verso, ó, aqui na coluna da esquerda aparece a palavra e na direita, essa numeração dá a função sintática. Então, 1N, 1M, né? Isso quer dizer que a função é 1, ou seja, está com a função de sujeito, e 1, de novo, singular. Então, Arjunaha é o singular de Arjuna, quando atua como sujeito, e que também significa a palavra branco, claro, e Arjuna. O Vacha é o verbo, né? É o verbo vak, falar. Está no perfeito. Ele falou. Então, assim vai. Aí você faz a análise de todos os termos. Essa é a análise gramatical, né? Agora eu vou para a análise sintática, quando eu começo a construir a sentença. E a partir daqui, depois eu monto a minha tradução. Então, está aqui, olha. Arjuna, Arjuna, Uvacha, ele falou. He Krishna, ó Krishna, Tuam, quer dizer, você, Karmanam, das atividades que você renuncia, né? E aí ele vai para construir a tradução. Eu não preciso me estender aqui, mas é para mostrar como isso ajuda a gente quando a gente tem dúvida em uma palavra. Por exemplo, se eu quiser saber se a palavra aparece no verso, porque todas as palavras desse verso estão aqui, ó, na coluna da esquerda. Então, aqui seria a tradução literal que eu dou para as palavras. Tá certo? Eu só queria fazer essa menção, mas eu não vou fazer uso, obviamente, desse site. Tem muitos. Esse foi só um que eu deixei aqui como exemplo, né? Porque ele é muito bem feito, ele traz as variações textuais, ele traz os comentadores. Só que aqui é para quem é especialista mesmo. Porque todos os comentadores, olha aqui, ó, Shankara, Ramanuja, Sridhara, né? Todos eles, ele põe o comentário do verso, mas tudo em sânscrito. Então é só para quem sabe muito mesmo sobre a cultura indiana para poder ler um comentário desse. Eu, por exemplo, não tenho a menor condição de ler esse comentário. Agora, tem sites um pouco mais simples que facilitam.
Agora, o sânscrito aqui na Gita é um pouquinho mais simples. Agora, o sânscrito dos comentadores aí já é mais complexo. Tá bom? Então, dito isso, eu vou parar de compartilhar para a gente iniciar o nosso capítulo de hoje, que é para ver se a gente dá conta de estudar um capítulo todo no dia de hoje. Então, esse capítulo, deixa eu só ver. Pronto. Ele trata Raja Vidya Dharma Gita, né? Ou seja, trata dessa ciência Raja, ciência real, essa ciência dos reis, né? Com essa ideia de nobre, né? Então ele começa assim. E é óbvio que todos esses versos têm aquela numeração que segue a nossa tabela, né? Aliás, eu vou compartilhar a tabela de novo, só mais uma vez, para que a gente tenha isso claro, como é que isso funciona. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou fazer só mais esse compartilhamento, porque isso pode ajudar a gente aqui. Aqui, pronto. Vocês estão vendo agora essa tabelinha aqui. Para facilitar, aquela tabela que saiu, que foi publicada na primeira edição da nossa Gita, eu passei por uma tabela Excel do seguinte modo, olha só. Aqui está escrito em cima, Gita do Shuddha Dharma, e aqui na coluna da direita, Gita, ou seja, a Gita normal. Então, sempre que eu pegar aqui, ó, na sequência, ó, capítulo 1, verso 1, na Gita do Shuddha Dharma, corresponde ao capítulo e ao verso na Gita de 18 capítulos. A gente vê que no início tem esse BP 23 aqui, porque esses versos são os versos a mais, que não aparecem na outra Gita, porque eles compõem o Bhishma Parvan 23. Então, BP 23. Eles não aparecem na outra Gita, mas aparecem no Bhishma Parvan. Né? Então, se eu for aqui para um outro capítulo, vamos pegar o capítulo nosso de hoje, para dar uma ideia, que é o capítulo 17. Então, está aqui, ó. Capítulo 17 está em azul, inteirinho. Então, o capítulo 17 são esses 24 versos. Nós vamos estudar hoje. E na outra Gita, eles aparecem com essa numeração. Ó. Capítulo 9 até o verso 6. Capítulo 5 até o verso 15. Capítulo 12 até o verso 12. Volta para o capítulo 5 até o verso 29. Então, essa é a Gita, e é assim que a gente encontra os versos de uma maneira bem rápida. Ou seja, qualquer verso nosso, eu encontro aqui dessa maneira. E vice-versa. Vice-versa, ou seja, às vezes, eu estou com a outra Gita, encontrei um verso na outra Gita, e eu quero saber como isso ficaria na nossa Gita. Aí eu venho para essa outra coluna aqui, ó. Aí tem a Gita normal, e aqui a Gita do Dharma. Então, se eu vou na Gita normal, deixa eu voltar aqui. Se eu vou aqui na Gita normal, né? É claro que eu vou compartilhar. Já compartilhei, inclusive, e vou compartilhar agora. Aqui pelo... Eu só preciso achar onde que está, mas eu já compartilho. Deixa eu só terminar de dizer, ó. A Gita geral. A Gita normal, né? Está aqui, ó. Capítulo 1, verso 1. E quais são os slokas da nossa Gita? Ó, na nossa Gita do Shuddha Dharma, seria aqui. Então, eu vou dar um exemplo. A Gita de 700 versos, capítulo 2, verso 2. Seria na nossa, o capítulo 2, verso 3. Vou dar um outro exemplo lá para frente. Aqui, ó. A nossa Gita, capítulo 4, verso 17, seria capítulo 24, verso 3. Na Gita tradicional, tá? Então, pronto, eu vou compartilhar essa tabela. Já sei o que eu vou fazer aqui, que é mais fácil, ao invés de procurar por ela. Eu vou salvar ela em outro lugar, aí eu compartilho de lá. Salvar. Onde eu vou salvar isso aqui?
Aqui, peraí. Só um minutinho, que eu já compartilho e a gente começa. Vou salvar aqui mesmo. Pronto. Download. Então, ela já está lá no download. Aí eu venho aqui, chat. E aí eu venho aqui, arquivo. Agora eu vou no download. A tabela já está lá. Pronto, vocês têm que ter o Excel para abrir, né? Ou alguma coisa que abra a planilha. Mas já compartilhei pelo chat, tá certo? Então, dito tudo isso, pronto. Agora a gente pode começar a leitura. Alguém tem alguma coisa para dizer antes de eu começar? Alguém queria falar alguma coisa? E se alguém quiser manter o vídeo aberto, só o áudio fechado, às vezes eu olhando para a pessoa, boa tarde, como é que está, Maria Lúcia, tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bem também. Então, tá bom. Era só para dar boa tarde. Tá bom. Então, pronto. Então, posso começar, né? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, aí me diz, tá certo? Eu só vou fechar, vou abaixar um pouco o meu volume, porque está dando um pouco de... Aqui, assim, acho que está bom. Para não ficar muito ruído. Então, eu vou começar a leitura. A ti que és isento de inveja, eu revelarei o mais oculto e discernente conhecimento, conhecendo o qual serás liberado de toda infelicidade. Tá bom. Essas observações entre versos, eu não vou levar em consideração, porque, para mim, elas nunca me ajudaram muito. Então, eu vou simplesmente seguir os versos, tá certo? Esta prática é chamada ciência do Atma e é suprema entre todos os mistérios, santificante, da mais alta excelência, conduzindo diretamente à realização em harmonia com o Dharma. Sua prática é bendita e infalível. Que prática é essa, hein? Alguém pode me dizer que prática é essa? Do Raja Yoga? Pois aqui na nota número 2, está escrito Raja Yoga, Raja Vidya, que é essa ciência. Eu não tenho dúvida que é essa ciência, né? Mas é mais específico ainda do que isso, para mim, no meu entendimento, né? A gente percebe isso pelo sânscrito, e eu posso ver isso pelo verso da outra Gita, se a gente for fazer a comparação. Mas aqui, para mim, quando ele diz essa prática chamada ciência do Atma, é a prática isenta de apegos, é a prática puramente espiritual de unidade, de luz. Seria? Exatamente, dona Lourdinha, eu agradeço, é exatamente isso. É a prática isento das qualidades, dos gunas, né? É aquilo que a gente chama de nirguna dhyana, né? Ou seja, ele está falando aqui da meditação no aspecto de nirguna dhyana, na minha leitura, assim. Eu vou só pegar, tem um outro texto que eu gosto muito, que eu mandei encadernar, não sei se dá para ler o nome, mas é uma Gita de 18 capítulos, traduzida pelo Bhagavan Das, e o inglês da revisão é da Anne Besant, ou seja, é a Gita editada pela Sociedade Teosófica. Ainda que eu acho que o glossário assim, tem uma série de problemas e não é muito bom para acompanhar a Gita aqui na nota de rodapé, eu não acho que ele seja adequado, foi útil na época para a ID, que já fez um trabalho grandioso com essa tradução. Mas, de fato, para a Gita não é a melhor opção. Agora, eu quero usar essa tradução porque esse Bhagavan Das, as pessoas não falam muito sobre ele na nossa instituição,
mas as obras de Bhagavandas eram os livros de cabeceira do Pandita Srinivasa Acharya. Bhagavandas é um dos grandes místicos e iniciados do Shuddha-dharma Mandala, mas que não se apresentava como um religioso com vínculo institucional. Ele tinha uma preocupação universalista. Então ele foi para os Estados Unidos, onde ele foi trabalhar para divulgar a ideia da unidade essencial de todas as religiões e para trabalhar a própria ideia de educação dentro de um conceito que era muito caro lá dentro dos discursos de Mitradeva, que é da Universidade Shuddha. Então ele é um precursor da Universidade Shuddha. Ele é um grande erudito do sânscrito. Então, o modo como ele traduz esses versos, com certeza, é um modo Shuddha de traduzir. Então, hoje eu vou utilizar a tradução dele para comparar com a tradução que chegou até nós pela ID, mas que é do Vasudeva Rao, né, que é um mestre também do Shuddha-dharma, posterior ao Bhagavan. Então, no caso, essa Gita que ele trabalha, como é a Gita universal, a Gita que todos conhecem, e não a nossa, esse verso segundo nosso aparece, como a gente vê naquela tabela que eu compartilhei, no capítulo 9, no verso 2. Então, eu vou abrir essa Gita aqui, no capítulo 9, no verso 2, para ver o que ele diz, embora aqui esteja em inglês. Então, eu vou traduzir assim, meio rapidamente, sem muita precisão, né? Só para a gente ver se o sentido é o mesmo que essa que a ID trouxe para nós. Então, está aqui o verso 2. Essa ciência real, essa ciência secreta, né, sobre a purificação suprema, né, que ela é correta e muito fácil de se praticar, né? Ela é essa disciplina intuitiva, ou seja, ele não deixa claro ainda também qual é a disciplina, mas essa que é do Atma. E eu vou ler agora a tradução em português fornecida pela Glória Arieira, que nós já vimos aqui outras vezes, né? Ela faz uma leitura segundo a Advaita Vedanta. Então, ela diz assim, eu vou ler simplesmente a tradução dela. Este é o rei dos conhecimentos, o rei dos segredos, o maior purificador, aquele cuja percepção é direta, que não é contrária ao Dharma, e é facilmente alcançável e imutável. Então, vamos ver do que se trata agora nos próximos versos. Eu estou sugerindo que é a Nirguna Dhyana. Vamos ver lá, né? Então, o verso 3, aqui nosso, diz assim, ó Parantapa, aqueles que não estão inspirados com fervor por esta ciência, não me alcançam. Não me alcançam e retrocedem ao caminho que conduz à ignorância do conhecimento átmico. Né? Então, aqui tem duas coisinhas que eu queria comentar. Primeiro, aqueles que não estão inspirados com fervor. A palavra que aparece no original é ashradadana, que quer dizer desprovido de sharadá, desprovido desse ardor do coração, desprovido dessa força interior, né, que nos dá convicção, que nos dá certeza interna, que nos dá confiança, que nos dá coragem. São todas palavras de mesma raiz.
E não aparece ignorância do conhecimento átmico, mas o sânscrito no original é que permanecem no samsara. E eu prefiro que a palavra samsara permaneça, porque é muito importante saber que ficar nesse mundo, esse mundo é um mundo de samsara. Então, nesse verso 3, eu não gosto dessa tradução, retrocedem ao caminho que conduz à ignorância do conhecimento átmico. Ainda que seja uma interpretação, e ela é muito clara, mas a tradução literal é essa ligada ao samsara. Para dar uma ideia, deixa eu ver como é que a Glória traduz. Pessoas que não têm confiança, ela traduziu a Shradadana por não tem confiança. Tá bom. Tá bom. É uma opção. As pessoas que não têm confiança nesse Dharma, nesse ensinamento, nessa disciplina, nessa prática, ó Arjuna, sem alcançarem a mim, certamente permanecem no caminho do samsara, que é o caminho marcado pela morte. E é assim que está no sânscrito. No sânscrito aparece, deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó. Mrityu Sansara Vartamani. Mrityu, quer dizer morte. Sansara, né? Que é o Sansara mesmo, né? Então, Vartamani, marcado, né? Então, Mrityu Sansara Vartamani, no caminho do Sansara, marcado pela morte, Mrityu. Então, essa é a tradução real desse verso e que o nosso instrutor interpretou corretamente, não tem dúvida, né? Significa, não me alcançam e retrocedem no caminho que conduz à ignorância do conhecimento átmico. Mas a gente fica em dúvida, porque aparecem essas palavras como retrocedem. E em outros pontos, né, a gente diz, uai, mas a gente estudou que não existe retrocesso. Você pode estagnar, né? Mas essa vida, assim, é diferente de umas certas linhas budistas que dizem que certo comportamento nosso pode ser tão animalesco que nos levaria a reencarnar como um animal, de fato, né? Ou seja, retrocedendo da esfera humana e voltando para a esfera do animal. Você voltaria como um mosquito, como uma abelha, como um cachorro, como uma vaca. Isso, no Shuddha Dharma, é um pouco parecido com o kardecismo. Não faz o menor sentido, porque nós estamos num processo lento e gradual de ascese, de aprendizado, né? Então, essa palavra retrocede, ela é perigosa, embora o sentido aqui esteja claro e correto, mas ela é uma palavra perigosa. Alguém queria falar alguma coisa até aqui? O Rubens, aqui na tradicional, diz que por isso eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes. Aí, no sentido aqui, talvez realmente não seria propriamente retroceder, mas de repente não alcançar, não? Exatamente. Você retorna. É um processo, retorno. Então, voltar a trilhar é melhor que retroceder. Exatamente. Exatamente. É um português aí, né? E qual a Gita que você está lendo, só para eu saber? A Gita, como ela é? Ah, do Prabhupada. Do Prabhupada. Professor, mas a gente sempre assim, pelo menos assim, eu sempre compreendi que não havia retrocesso na evolução. O que foi alcançado de correto ou errado será prosseguido na próxima
reencarnação. Então, realmente, a gente tem que eliminar esse retroceder e, sim, recomeçar. Não? Perfeitamente, dona Lourdinha, perfeitamente. É por isso que eu, de fato, acredito, e nós temos que estimular, assim, aos grandes líderes da nossa instituição, né, para que eles promovam o quanto antes, junto assim, a um grupo de escolas e de simpatizantes, uma tradução mais fidedigna, direto do sânscrito, mais atualizada, porque essa que nós utilizamos, ela é de 1937, se não me engano, e foi feito no contexto da Índia, numa época em que era muito difícil falar do Shuddha Dharma, você tinha que vencer uma série de obstáculos, então se justifica todas as estratégias que o nosso mestre utilizou para colocar essa Gita com um certo sentido, fazendo com que ela expressasse a nossa doutrina do Shuddha Dharma. Hoje em dia, é mais interessante ter um texto assim, mais literal e que apresente os termos em sânscrito e justifique, termo a termo, o porquê das opções que nós estamos fazendo nas traduções. Então, esse é um trabalho a ser feito, está em aberto, né? Então, assim, os grupos mais ricos, aqueles que podem, deveriam financiar um projeto como esse. Eu acho que é uma coisa importantíssima e já é tarde demais se a gente começasse agora, né? Então, aliás, é por isso que eu comecei, assim, muito discretamente, essas provocações, né? Que nem sempre eram bem aceitas. Às vezes eu mencionava uma coisinha assim, como, se tem aqui, olha, tem um errinho aqui, né? As pessoas se sentiam ofendidas, porque eu parecia um herege, por ousar dizer que o mestre estava errado. Então, isso no contexto de uma visão muito sectária, muito dogmática, é compreensível, mas não num ambiente onde você está falando que se trata de uma ciência, Yoga Brahma Vidya, ciência sintética do absoluto, né? Então, de modo algum, a gente pode ter um entendimento dogmático, e nós temos que estar abertos para buscar a verdade, sempre. Então, aos poucos, eu percebo que essa compreensão começa a tomar corpo e eu imagino que mais alguns anos esse trabalho vai ser realizado. Então, posso avançar? Sim. Ok. Todo esse cosmo está compenetrado pelo meu ser manifestado. Todos os seres estão contidos em mim, porém eu não estou contido neles. Os seres não me contêm. Compreende tu, meu soberano yoga. Compreende tu que meu soberano yoga é a base fundamental de todos eles. Porém, não estou limitado por eles, já que sou o progenitor de todos os seres, né? Esse meu soberano yoga, lá embaixo a notinha da AED diz síntese. No sânscrito, a palavra que aparece é o poder do Ishvara, que de fato é esse poder do soberano yoga, mas é o poder do Ishvara. Deixa eu ver aqui como é que é. Seria no capítulo 9, o verso 5º. Deixa eu ver o que diz a Glória Arieira. Ela diz assim, ó, vou ler a tradução dela. Tampouco os seres estão em mim. Veja meu yoga divino, o poder do Ishvara. Eu mesmo sou a causa de todos os seres e o sustentador dos seres, mas não estou neles. Então ela enfatiza que esse soberano yoga, ou yoga divino, como ela chama, é o poder de Ishvara, que é como aparece no sânscrito. No sânscrito é dito Yogam Aishvaram, é assim que aparece no verso em sânscrito. Yogam Aishvaram. E esse Aishvaram é a Ishvara. E o Ishvara quer dizer isso, quer dizer exatamente esse poder de regência, né? De regente.
fico um pouco em dúvida. É assim, porque porque não sei explicar essa coisa de eu não faço parte dessa manifestação cósmica. Mas se a gente busca compreender que há um eu universal unido ao eu individual em toda manifestação cósmica, como é que ele não está na manifestação cósmica? Me causa um pouco de estranheza. Muitíssimo bem colocado, né? Eu não sei se aqui entra um pouquinho de retórica, mas é fácil explicar. É a questão do Atma versus o Paramatma, o Paramatma, né? Ou, colocando isso assim numa linguagem metafórica, a gente sabe que nós somos o oceano todo em uma gota, num certo sentido, enquanto átomo, né? Mas a grande realidade é que nós, em verdade, quando a gente olha para o infinito todo, nós não somos mais do que uma gota no oceano. Então, o oceano em si, embora ele se expresse em nós como Atma, nós não damos conta do que é esse todo. O todo é o Paramatma, que nos transcende a todos nós, juntos e muitíssimo, porque ele é o transcendente, ele é tudo. Nós fazemos parte e temos essa coisa que nós compartilhamos, então somos da mesma essência, da mesma substância, e a gente pode dizer poeticamente que nós contemos o oceano todo em uma gota, que é o Atma, mas a verdade é que nós somos uma gota no oceano. Então essa é a grande questão entre Atma e Paramatma. E fica mais complicada ainda, porque a palavra Atma em si, só ela já é utilizada nos dois sentidos. Tanto como essa coisa que tem a ver com o meu eu sou, o meu ser interior, como esse princípio que a tudo transcende, né? E aí vem as distintas escolas. E ainda se eu disser que essas duas coisas são absolutamente idênticas, você tem toda a razão. Se eu disser que existe uma quase identidade, aí começam a surgir as nuances e as diferentes escolas filosóficas que vão postulando uma série de coisas. No limite, o que você disse está certo, né? Porque se eu postulo a identidade absoluta do Atman com o Brahman, que é como vê o Advaita Vedanta, você tem razão. Mas para nós não é assim. Para nós vale a expressão do Om. A-U-M. Brahman, o transcendente, o Om, são essas três coisas juntas, né? Que se manifestam no todo. E não simplesmente o Atman. Para o Advaita Vedanta, como a matéria é ilusória, e a energia também vai por aí, só o que sobra do A-U-M é o A. Então o A, Atma, é igual ao Brahman. Aí você tem a identidade que você propôs. E aqui, o texto parece que está sugerindo... A Lourdinha quer falar, deixa eu dizer, porque eu sei que ela tem muito o que dizer nessa... É o seguinte, eu compreendi assim. Então, nós temos o Atman, que é o Senhor, soberano Senhor, mas que está em todas as coisas criadas. Mas o Senhor é o Paramatma, e que ele, portanto, está em todos nós, não estamos... ele está em todos, mas nós não estamos nele nesse sentido superior de Paramatma. Perfeitamente, dona Lourdinha. De acordo com a senhora, estou. Bom, é uma forma que a gente tem para compreender esse mistério grandioso, né? E é realmente assim,
A gente tem que abrir muito os nossos sentidos interiores para alcançar essa unidade e, ao mesmo tempo, suprema superioridade do Paramatma. De acordo. Eu não sei se Maria Lúcia ficou satisfeita. Não, eu fiquei satisfeita, não é que eu não tenha ficado. Aí eu também já lembrei do momento da revelação, né, que a Arjuna ficou louco quando ele não conseguia compreender aquilo tudo ao mesmo tempo. Aí eu entendo isso tudo, né? Mas eu acho que quando ele diz os seres não me contêm, isso que me incomodou um pouco. Então, eu acho que os seres não têm condição de me conter em plenitude. Isso. Né? Mas Isso. quando diz assim, não me contém, me parece uma contradição com o que vem sendo trabalhado. Aí a questão da tradução, você tem razão, eu concordo, que isso pode ser entendido assim, porque foi a opção, a nossa língua, a limitação da nossa língua, vamos dizer assim, né? Mas a ideia, se a gente pensar em teoria dos conjuntos, eu acho que dá uma clareza. Precisava ter uma interseção, né? Eu acho que fica claro. No princípio, eu também fiquei com a mesma sensação assim, de não ter compreendido bem. Mas, a partir do momento, então, que eu senti, ele está em todos. Nosso Atma é Deus, é luz, mas ele está acima de nós, num estado superior ao Atma, e que nós não podemos alcançá-lo. Ele está em nós, mas nós estamos aquém da sua presença, né, da sua luz, da sua imanência. É por aí mesmo. Então, nós o contemos, porque aí foi exatamente isso que a frase me incomodou, no sentido que falou, os seres não me contêm, e não contêm a quem? O princípio da vida. Então, fica uma coisa realmente que é uma questão de tradução, porque a gente quando lê assim, o texto, nós não lemos normalmente com essa discussão, com essa profundidade, né? Então, eu menos avisada, me achei estranho. Principalmente que quando contém, ele cita que é o 4, é o princípio da vida. Aí realmente me incomodou. Mas eu acho que me satisfaço completamente ao compreender que não me contém em plenitude, porque a tudo contém o princípio da vida. Eu acho que, brincando que você falou, você fez a brincadeira com a teoria dos conjuntos, citando a intersecção, é como se eu dissesse que ele é o conjunto universo. E o conjunto universo não pode ser subconjunto de nenhum outro conjunto. Então, o conjunto universo contém a todos, mas ele não é subconjunto, né? Nesse sentido, quer dizer, ele, na sua plenitude, não está contido em nenhum outro conjunto. Senão você geraria um paradoxo matemático. Correto. Esse negócio de matemática, nós vamos ter que chamar a Solange. Se ela está com a palavra, então, né? Microfone fechado. Está fechado o microfone, Solange. Abre o Continua microfone, fechado. Solange, por favor.
Não estamos te ouvindo, Solange. Abre o microfone, por favor. Acho que ela saiu para entrar de novo, porque aí entra com o microfone aberto. Ô, Rubens, eu gostaria de ler aqui o bimestre. Nós já até comentamos, a dona Lurdinha, acho que tem essa tradução também, do Francisco Lorenz. Eu gostei da forma que ele colocou aqui. Todo este universo, tanto em suas partes como em sua totalidade, é uma emanação minha. Eu penetro como na natureza invisível. Cristina, você estava longe do microfone, pipocou muito sua fala, eu não entendi nada. Eu vou aumentar aqui o som, peraí. Desculpa. Aumentei. Então, ele fala assim, é o quarto. Todo este universo, tanto em suas partes como em sua totalidade, é uma emanação minha. E eu penetro com minha natureza invisível, eu que sou ou em manifesto. Todas as coisas de mim provêm, mas eu não tenho origem nelas. Em mim estão todas as coisas, mas eu, em minha divindade, não estou circunscrito por elas. Eu acho que vai ao encontro disso, até que a dona Lurdinha falou, porque você só vai até ele, né? Até o Pai, até o Paraatma, para Brahman, né? Através da meditação profunda, da autorrealização, né? Então, ele está em tudo, mas você tem a centelha dele, mas você só chega a essa plenitude através do Raja Yoga, né? Mas a ciência real. Não chega, não. Ele está acima de tudo. Eu acho que nós alcançaremos essa plenitude, professor. Eu fico com a Mabel Collins em Luz do Caminho. Ela diz, entrarás no seio da luz, mas jamais, jamais alcançarás a chama. Porque ela sempre se recolhe. Eu conheço esse texto. É igual a sarça ardente de Moisés na montanha, né? Ele não consegue enxergar, né? A sarça ardente, né? Mas eu penso assim, já que eles estão falando aqui em reencarnações, porque esse retrocesso, né? Até que eu acho que o Shuddharma não aceita muito, não é que não aceita esse termo, não usa muito esse termo de reencarnação, mas quando você não reencarnar mais, você vai aproximar dessa luz, não é? Não, de forma alguma. De forma alguma, Cristina. Você vai aproximar sempre. Mas, de novo, se a Solange estivesse aqui, ia me ajudar com o conceito de assíntota, que é de eterna aproximação. Mas sempre faltará um bocadinho, porque o avanço, a evolução, ela é eterna. Nós vamos para mundos mais e mais sutis. Você não reencarna nesse planeta denso, mas em mundos mais sutis, em mundos angelicais, você continua evoluindo, você continua avançando. E assim eternamente, para todos sempre, eternamente. Porque o limite sempre estará por alcançar. Ou a hora que você alcança, é a estagnação geral e tudo perde o sentido. Não existe essa paralisia paradisíaca para nossa escola. Você já viu aquele conceito do Zen Budismo, que são os 10 passos que o sábio, quando ele alcança a iluminação, ele retorna justamente para ajudar os homens a escalar. O sábio ele não alcança a iluminação e fica estagnado, ele volta. É o retorno, o boi e o pastor. Já viu essa alegoria? Cristina, está um pouco difícil de entender a sua fala. Peraí. Pode ser que meu microfone esteja aberto, gente. É porque eu custei para abrir. Eu tive que sair mesmo, tá? Aquela hora. Mas, professor, eu adorei a comparação da matemática, viu? Adorei. Ela me ajudou muito. Me ajudou a entender, viu? Gostei muito. Legal. Quer completar? Solange. Oi, agora eu vou baixar. Oi, pode falar, dona Lurdinha. O que você entendeu? Passa para nós.
Eu entendi mais como na comparação da matemática mesmo, assim, pelo conjunto, né? Nós estamos nele, mas ele não está em todos nós. Mas eu acho isso, eu também concordo com a Maria Lúcia, com a posição dela, assim, que isso gera dúvida. Porque a gente estuda mais assim como nós somos, eu não sei, a gente estuda que as duas coisas ocorrem. Isso também me dá dúvida. Eu também sinto essa dúvida que todos tiveram. Que a gente pensa, nós somos deuses, Deus também está em nós. A gente sempre ouviu falar isso, que Deus está em nós. Então, dá uma dúvida mesmo, entendeu? Concordo com a dúvida. O cristianismo... Eu acho pode que lembrar no cristianismo... Desculpa, dona Lourdes. Não, por favor, eu que peço desculpas. Eu não percebi que o senhor estava falando. A senhora tem preferência, dona Lourdes, depois eu falo. Por favor. Não, é uma questão de hierarquia, né? É uma hierarquia que a gente tem que respeitar, porque nós estamos, ainda que tenhamos essa centelha divina, estamos a infinitos espaços aquém daquele que nos criou. Ele está em nós, mas nós não podemos estar nele nessa plenitude. É uma questão de hierarquia. E com relação à evolução, assim, por exemplo, os santos, né? Os santos alcançaram aquela pureza, plenitude de amor, de humildade, de vida. Então, alcançaram esse patamar de pureza. Acima deles, então, vem os anjos, arcanjos, querubins. É uma constante evolução, né? Se a gente pensar bem, o Senhor Jesus, que desce a essa terra como Filho de Deus, ele se refere ao Pai como uma coisa ainda muito maior do que ele próprio. Com certeza. Ainda que ele tenha alcançado esse estado, né? Essa elevação de pureza, pensando, estou falando aqui, estou pensando no Santos, estou pensando no Francisco, pela vida que ele levou, purificação e de constante unidade com Deus. Ele alcançou um patamar, mas talvez ainda tenha outros degraus, né? Muitíssimos outros, né? Sempre. Aliás, hoje, é nossa primeira reunião depois da passagem de Francisco. Então, por isso, inclusive, que eu vim com essa camiseta. Que é a camiseta do Projeto Reviver, projeto que ele criou, um projeto muito caro, assim, para cuidar dos dependentes de drogas, um projeto que existiu por muitos anos, hoje não existe mais, né? E foi um menino da instituição, uma pessoa muito interessante, um voluntário, assim, um contribuidor de primeira hora, que é o Hildon. Ele tomou a iniciativa de desenhar, confeccionar e dar de presente para todo mundo uma camiseta dessa, e depois colocou à venda para gerar um dinheirinho para a instituição. Então, essa camiseta eu visto hoje para lembrar de Francisco, nessa primeira semana da passagem dele. Podemos seguir? Podemos. Então, deixa eu ver aqui. Tal como o imenso, sem medida, vento sopra em toda extensão, estando externamente contido pelo firmamento, assim também deve saber que todos os seres manifestados moram e se movem em mim. O aspirante, Yukta, conhecendo os tátuas, está convencido de que o Atma nunca realiza nenhuma ação, tais como ver, ouvir, tatear, cheirar, comer, mover-se, dormir e respirar.
Aqui, essa nota 6 diz aspirante de grau avançado. E Yukta, o jeito mais fácil de compreender o que significa essa palavra, quer dizer devoto. O Yukta é um devoto, é um aspirante disciplinado, né? É alguém que está muito avançado, é quase sinônimo de Bhakti. É alguém que está muito avançado nessa linha, enquanto a linha devocional, né? Uma pessoa muito disciplinada. Então, falar, soltar, segurar, trabalhar e repousar, compreendendo que são os sentidos e objetos sentidos que atuam entre si, interagindo uns sobre os outros. Bom, para nós que conhecemos a ciência dos tátuas, eu acho que essa parte fica mais ou menos clara. Porque quando a natureza, aquilo que a gente chama de natureza, né, que compõe a matéria, que é a Prakriti, ela vai dando origem, pela ação do espírito, ao Buddhi, a Manas, aos Gnanendriyas, aos Karmendriyas, né? Então, a gente percebe que é só nesse nível que a ação, o movimento acontece. Porque aquilo que a gente chama de Atman, ou aquilo que a gente chama de espírito puro, é imóvel, é eterno, é perfeito, nada se modifica ali. A mudança é própria da natureza envolvida pela matéria, que é a criação. A criação é um fenômeno do desenvolvimento material, né? da natureza, nesse sentido. Né? Então, para mim, aqui, eu não tenho dúvida. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa ainda sobre essa passagem. Senão, eu avanço. Posso avançar? Ok. Agora, o verso 9, eu vou ler aqui. O aspirante que atua no processo sansárico mundanal, carente de apegos, dedicando a Brahman todos os frutos das ações necessárias, não fica atado por seus efeitos, sejam elas pecaminosas ou meritórias, tal como a folha do lótus que não é umedecida pela gota de água, que repousa sobre ela. Eu entendo o que o Vasudeva quis dizer e o que os tradutores mantiveram o espírito, mas esse verso está muito longo para ser uma tradução literal. E esse, sejam elas pecaminosas ou meritórias, logo que li aqui, eu já desconfiei que isso não poderia estar presente no texto. Eu quero ler uma tradução que é um pouco mais literal. Eu vou ler de novo da Glória, só para dar uma ideia. Depois a gente pode ler em inglês do Bhagavan e mais algumas. Então, aqui agora, esse verso seria o capítulo 5º, o verso 10º. Então, eu vou pegar aqui o capítulo 5º, no verso 10º. Só um minuto. Eu vou ler a Glória, a tradução da Glória aqui. Ó. Aquele que, tendo abandonado o apego, faz as ações, oferecendo-as ao Ishvara, não é tocado pelo resultado negativo das ações, assim como a folha do lótus não é tocada pela água. Você vê que está bem mais simples, mas eu acho até mais claro. Aqui eu entendo perfeitamente o que quer dizer. E a nossa tradução, de novo, me parece bastante problemática. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então eu vou avançar. No verso 10, né? Os yogis executam as ações, tanto física como mentalmente, e ainda por meio dos sentidos, com discernimento, purificando sua natureza, através da virtude da renúncia ao apego ao fruto da ação. Verso 11. O yukta, ou seja, eu traduziria aqui, para não parecer que yukta é uma classe assim específica. Não, está falando de modo mais geral, né? Quer dizer, aquele que é disciplinado, o devoto, né? O devoto de fato disciplinado,
renunciando ao fruto da ação, alcança a paz através da busca sintética. Aquele que não é yukta, ou seja, que não é disciplinado, que não é devoto, estando ligado ao fruto da ação através do desejo, fica atado por ele. O aspirante, aí de novo o yukta, né? Obtendo assim completa vitória sobre os sentidos e renunciando ao fruto de toda ação, reside alegremente no corpo de 9 portas, e assim ele atua como se não atuasse, mesmo executando qualquer ação, não sendo causa de nenhuma ação realizada com motivo pessoal. Ele age pelo não agir, porque já não é ele que age, mas ele é um instrumento, né, da divindade. Eu acho que esse aqui é o sentido do verso aqui. Então, o verso 13, esse eu também vou querer fazer algumas comparações com outras traduções. Ele diz assim: o soberano princípio de vida não constitui a causa próxima da atuação dos seres humanos no mundo, nem está unido nem é afetado pelo fruto de nenhuma ação. É a matéria que constitui a causa imediata ou próxima de toda ação no processo sansárico mundanal. A matéria, ou seja, a prakriti. Tudo bem, a matéria está certo, mas eu gosto de lembrar que é mais forte do que falar do que a matéria, é a natureza. Prakriti fala sobre essa natureza. É uma coisa... Mas eu vou ver outras pessoas. Seria o verso 14 do capítulo 5º. Eu vou ver o que diz aqui a Glória. Capítulo 5º. O Atman não cria para ninguém o sentimento de ser o agente da ação, nem as ações, nem tampouco a conexão com os resultados da ação. Porém, a sua própria natureza conduz à ação. Eu vou ler agora o Bhagavan Das, que é meu mentor, meu mestre especial, uma grande referência na minha vida. É uma fonte de inspiração para mim. Capítulo 5º, verso 14. O Senhor do mundo produz não a ideia de agência, nem de ações, nem de união com a ação e os seus frutos. É a natureza, entretanto, que se manifesta, que assim se manifesta. Então, o Bhagavan Das, a minha tradução foi pobre, porque eu peguei do inglês e fiz o melhor que eu pude. E ele tem um inglês muito sofisticado aqui, um inglês meio antigo, né, com os verbos ainda todos declináveis, como não é mais no inglês atual. Mas a ideia é essa. Eu não sei se alguém quer ler uma outra tradução, ou se alguém tem alguma dúvida, ou se eu simplesmente avanço. Ô, Rubens, eu tenho uma dúvida anterior que passou aqui, que eu não consegui perguntar. Você falou que não era para a gente fazer uma categorização ou uma hierarquia entre o yukta, o yoga, o aspirante, que está lá nos slokas 10, 11 e 12. Só te perguntar, eles poderiam ser entendidos aqui como sinônimos? No verso 10, 11 e 12, né? Os yogis que executam as ações, depois o yukta renunciando o fruto da ação, o aspirante obtendo completa vitória. Eu prefiro ver assim. Eu sei que existe uma categorização que a nossa instituição,
depois vai falar, inclusive, em outras categorias, como arte, e não sei tantos outros termos. Mas isso está na doutrina, nos textos da doutrina. Eu não sei se é a Gita em si, literalmente, se é essa relação bionívoca, brincando de novo com a matemática da Solange, se é possível. Eu não sei se existe essa... Eu entendo que pode existir essa relação, mas eu prefiro ficar com os demais tradutores que dão essa aliviada, assim, dizendo que está se falando de uma mesma coisa ainda, nessa mesma classe de seres disciplinados, devotados e tudo mais. Entendi. Posso avançar? Pode. Que verso eu parei? Agora eu me perdi aqui. Agora vai para o 14. 14. Tá. O 14 é outro que eu vou precisar apresentar traduções alternativas. E ele seria, para quem tiver com outra Gita, no capítulo 5º, o 15º verso. Eu vou ler primeiro o nosso. O Supremo Senhor não reivindica o fruto da ação, boa ou má, dedicado a ele pelos aspirantes. Tal reconhecimento é frequentemente obscurecido pela ignorância do princípio de vida, e por isso os seres erram no processo sansárico mundanal. Né? Então eu vou aqui agora para a Glória, que está em português, já é mais fácil para mim, minha cabeça já está ficando cansada, então eu já vou pegar a coisa mastigada aqui. Capítulo 5º, verso 15. Olha só. Ao invés de Supremo Senhor, o Atman, que é o que aparece no texto. O Atman não toma para si mesmo o resultado negativo da ação, nem mesmo o resultado positivo da ação de alguém. O intelecto está encoberto pela ignorância. E por causa disso, as pessoas se iludem. É só isso. Ainda mais que para o Advaita Vedanta da Glória, toda a questão está em torno dessas duas palavrinhas, né? Avidya e vidya, ou seja, ignorância e sabedoria, conhecimento. Então, bastaria eliminar a ignorância para alcançar a realização. Mas a tradução dela é mais próxima do literal. Alguém tem alguma dúvida ou quer apresentar alguma outra leitura? Senão eu sigo adiante. Posso seguir? Ok. Então, verso 15. Repousa tua mente em mim. Aliás, repousa tua mente somente em mim. Estabelece tua inteligência em mim. Então morarás unicamente em mim. Assim todas as tuas dúvidas se dissiparão. Então, para mim, como eu leio esse mim como Atman, aqui ele continua, para mim, tratando da Nirguna Dhyana. Se eu entender, como os devotos do Prabhupada, que esse mim é a pessoa do Senhor Krishna, né? Aí ele estaria falando da Saguna Dhyana. Mas para mim ainda é a Nirguna Dhyana, que é o outro Dhyana. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui só um pouquinho, só um recadinho da Cristina. Ela pediu para eu passar para vocês que ela continua gravando, mas que ela ausentou um pouquinho, que ela precisa. Você está sem microfone, Solange, mas eu ouvi tudo, que a Cristina se ausentou. Pode deixar que nós entendemos. Tá bom. Então, posso seguir? Sim. Tá bom. Então, o verso 16. Porém, se não és capaz de repousar tua mente e tua inteligência firmemente em mim, então, ó Dhananjaya, busca alcançar-me através do Abhyasa Yoga, ou seja,
da prática, da repetição, da disciplina, né? Isso aqui é abhyasa, é prática, é disciplina, é repetição. Porém, se não és capaz de realizar também essa prática, então dedica todos os seus atos a mim, assim alcançarás o Siddhi. E se ainda não tiver força para fazer isso, sendo devotado a mim, então com a mente desapaixonada, renuncia a todo o fruto da ação. 19. Por meio da simples prática, o conhecimento é enriquecido. Por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Como resultado de tal meditação, é facilitada a devida dedicação dos frutos das ações e, como consequência de tal dedicação, advém a paz. Né? De novo, não é a tradução literal, vale o mesmo raciocínio para os versos anteriores, mas eu acho que a ideia nós já pegamos. Eu vou ler só uma tradução. Se alguém tiver dúvida, a gente discute, senão a gente já vai caminhando para os últimos versos para encerrar esse capítulo. Que é agora o capítulo 12, o verso 12, para quem estiver seguindo com alguma guia. Eu vou ler aqui da Glória. Realmente o conhecimento é melhor do que a repetição. A meditação com conhecimento é melhor do que somente conhecimento. Renúncia aos resultados das ações é melhor que meditação, pois a renúncia segue-se imediatamente à paz. Olha só que interessante, que forte. Aqui ele está dizendo que tem uma coisa que é melhor, inclusive, do que essa meditação, né? Então, e ele chamou de renúncia. É porque é uma forma de traduzir renúncia. Na verdade, a palavra em sânscrito é tyaga. É claro que tyaga é superior à meditação, porque ela é já em si o estado de meditação, no sentido que ela representa, mais que a renúncia, a entrega, aquele estado de unidade que eu alcanço com a divindade. Então, é claro que eu faço a meditação buscando esse estado. Então, aí eu entendo a tradução literal, que diz que esse estado é superior ao próprio estado que eu estou buscando em meditação. Ele diz aqui. A nossa tradução, como considera isso uma coisa assim muito perigosa, polêmica, prefere não falar que tyaga é superior a essa prática preliminar de meditação, vamos chamar assim, né? Mas é o que está dito no verso do literal. Na nossa tradução, isso não aparece, porque fala que é por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. E como resultado disso, é facilitada a tyaga, né? E daí adviria a paz. Ou seja, a paz advém de tyaga. É isso que está sendo dito. É tyaga, é quando de fato eu realizo a entrega para a divindade, ou seja, aquilo que no cristianismo, a gente na missa, né, tem lá o ato da comunhão, quando eu realizo aquela comunhão, né, com a divindade, quando eu me entrego àquele poder, né, é isso que nos dá a paz. É o que está dizendo o verso. Então eu vou seguir aqui. O verso 20. Os sábios, superando as dualidades, com a mente controlada, dedicados a promover a felicidade dos mundos, assim, livres de todas as debilidades, alcançam o êxtase Brahmi. Agora a palavra sábios
que aqui ela diz arta, né? Na verdade, no sânscrito, a palavra que aparece é rishi, também, né? Então, seriam aqueles ascetas que se esforçam na direção certa. Não tenho certeza se é rishi, não. Agora, eu fiquei em dúvida. Desculpa que eu retiro até o que eu disse. Mas eu sei que é sábio nesse sentido de ser alguém que se esforça na direção certa. Deixa eu ver que palavra é. Vamos ver lá. Está no capítulo 5º, verso 25. Vamos ver que palavra que aparece. Vou ler a tradução aqui. Os sábios, de quem todas as impurezas e dúvidas foram eliminadas, têm sob controle seus órgãos de ação e percepção, entretidos na promoção do bem de todos os seres, alcançam a liberação. Esse é o 25, do capítulo 5. Isso. Então, sábio aqui, deixa eu ver que palavra ela usou. Rishis, de fato, são os rishis. Então, aqui no verso 25, foi traduzido por sábio, mas a palavra é rishi. Então, de fato, aqui é uma categoria diferente. Eu não faço como se fossem os yuktas, os yogis. Rishi, aí é coisa muito séria. Rishi é uma classe de seres quase que celestiais. Então, o 26. Agora sim. Aquela cor arta. Arta. Pois é. Porque ela quer fazer a classificação do Shuddha Dharma e ela fez essa associação. Eu prefiro, ele falou arta, artarte, mas não é isso que aparece no sânscrito. No sânscrito é rishi. E o que ela chamou de yatis, né, os artates, aí sim, aí é possível traduzir, porque só quer dizer isso. São os ascetas que se esforçam na direção correta. Então, os yatis, ou seja, os ascetas, se esforçam na direção correta, que estão livres da ira e das paixões, com a mente bem dirigida, reconhecendo o princípio de vida, muito breve e facilmente, obtêm o êxtase brahmanico. Então, é dos ascetas, não está falando desses grandes seres, que muitos desses êxtases eles já tinham obtido, inclusive. Então, eu não vou chamar de yatis, são os ascetas que se esforçam da maneira correta. Verso 22. Com os olhos fechados, abstraído de todos os contatos externos, com a faculdade visual enfocada entre as sobrancelhas, regulando a inalação e a exalação do hálito através do nariz. O sábio, né, ou seja, aquele que se esforça na direção correta, buscando a liberação, livre dos desejos, do medo e da ira, com o sentido e a mente e a inteligência disciplinada, sem dúvida, a alcança. Ou seja, esses dois versos estão ensinando a gente como é que se faz a Nirguna Dhyana. Por isso que eu disse desde o início do capítulo que todo esse texto está trabalhando com a ideia da contemplação, com a ideia da meditação, com a ideia da meditação no Atman, né? Ou, segundo o entendimento de alguns, da própria Saguna Dhyana, se assim a gente quiser entender esse a mim, né? Que seria o Senhor Krishna. Então está ensinando sobre a meditação. Para quem a meditação é difícil, pratica a repetição dos mantras, da disciplina. A repetição vai fazendo que dos mantras, vai fazendo que a nossa mente fique no estado. Então a abhyasa, que é a repetição, né, sugere isso, sugere inclusive a repetição dos mantras. Então o último capítulo, que ele põe aqui o asterisco, como mais importante, o aspirante, agora sim, eu gostei, agora usou aspirante, reconhecendo que todas as ações cognitivas, emocionais e dos sentidos
são dirigidas a mim, conhecendo-me como o Supremo Senhor de todo o cosmos e como bem amado de todos os seres, alcança a paz. Assim é o 17º capítulo, intitulado Raja Vidya Dharma Gita, no Karma Shakta, do Sankhya Kandan, da Sri Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto. Terminamos. Em tempo, para quem for para a próxima reunião. Se alguém quiser falar uma última palavra. Eu falar só um pouquinho. Essa questão esse último aí, que é o verso mais importante, eu me lembrei daquele pensamento que a gente já conhece, né, e que aqui os capítulos do Gita sempre vão nos ensinando, das nossas ações, que dizem que a gente tem que fazer as boas ações para os seres humanos, para o bem da humanidade, sem pensar nos resultados dela, se elas terão um resultado positivo ou negativo, mas sim sempre direcionando essas ações ao Ser Supremo, a Deus, né? Então, isso me fez me lembrar disso, que a gente aprende, eu tenho tentado aprender isso muito, que a gente não pode pensar no resultado para si próprio, mas pensar para Deus, porque quando você faz uma boa ação para um ser humano, às vezes vem um resultado positivo, às vezes não, mas a gente não deve ignorar isso, a gente deve fazer as boas ações para a humanidade e pensando que essa ação é para Deus. Assim, é um dos ensinamentos milhares que esse Gita nos passa, né? Eu achei maravilhoso. Essa é a grande síntese da Gita. É a síntese de ensinamento para Arjuna. Porque a dificuldade de Arjuna é essa. Ele tem uma ação muito difícil e desagradável para ser realizada. Aí é o que Krishna diz é isso. Se você pensar que isso é para Deus, você tem que se desapegar dos frutos da ação, dessa sensação de agradável e desagradável. Mas fazer o que é justo e necessário, o melhor para todo o cosmos, né? Eu achei exatamente esse é o fechamento do capítulo. Concordo, Solange. Alguém quer dizer uma última palavra? Se não, deixa para a dona Lourdinha fazer o nosso encerramento. Se ela não puder e alguém quiser tomar o lugar dela, também tá bom. Não sei se ela está com dificuldade agora, alguma coisa. Quem quer encerrar? Maria Lúcia, Solange. Solange. Terra Solange. Tá fechado, Solange. Tá fechado. Tá fechado. Abriu? Então, vamos todos vibrar com amor, a paz em nossos corações. Irradiamos a paz a todos os seres sobre a terra, sobretudo aos que mais precisarem. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Deus em mim saúda, Deus em vocês. Namastê. 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 Namastê para todos. Até a próxima. Até a próxima. Namastê. Namastê para todos. É.